Era do Verdão, vitória já importante no primeiro jogo, né, galera? O Palmeiras venceu por 2-0. Campeonato Paulista não tem muito para onde correr, os times têm que colocar o que tem de melhor. O Palmeiras colocou um time mais ou menos, né? Nem foi lá um time muito bom, foi um time mais ou menos. Conseguiu vencer por 2-0 a Portuguesa. É um dos favoritos ao título essa temporada, né? Para mim, os favoritos ao título é Palmeiras, Corinthians, aí vem aí Santos e São Paulo, né? Corinthians para mim vem com força essa temporada, o time que conseguiu montar no ano passado, mas o favoritaço aí a conquistar mais um paulista, na minha visão, ainda é o Palmeiras. Ia correndo para tentar tirar espaço do Estevão e o Maurício ficava ali se fingindo de morto no meio-campo, na frente da área, justamente onde ele pode atuar de forma melhor. Eu vejo muita semelhança no estilo de jogo do Maurício com o Veiga. Não é aquele cara... Em um certo momento, o Abel colocou até os dois juntos ali, né? Tentando encontrar, né? Justamente no momento que o Estevão estava fora, ele bota o Veiga para jogar aberto. E o Maurício estava um pouco mais centralizado. Mas eu vejo muita semelhança no sentido do seguinte, não são jogadores que aquele último passe espetacular, que vai deixar... Eles deixam, sim, os companheiros na cara do gol. Mas não é... Não é o Ganso. Não é um Ganso da vida, exemplo. Para mim, são caras que pisam mais na área e têm a finalização como ponto muito forte. São caras, por exemplo, são caras mais de gol do que assistência. Tem assistência o Rafael Veiga? Claro que tem, mas é por conta da bola parada. É o cara da bola parada do time do Palmeiras. Então eu vejo eles assim, de forma muito semelhante. E para mim o Maurício ontem aproveitou. Justamente nessa sombra do espaço que os adversários deixam para marcar um cara como o Estevão. O Rômulo ainda está naquela questão e tudo mais, mas o Rômulo eu esperava um pouco mais. Um pouco mais? Se entregou. Tudo bem, é o primeiro jogo, é garoto ainda, mas se entregou ali fisicamente, jogando pelo lado esquerdo, não jogando centralizado, jogou um pouco mais ali aberto pela esquerda, a função que o Dudu, por exemplo, fazia. Mas eu esperava, assim, sei lá, tirar aquele nervosismo. Cara, você é jogador do Palmeiras, então, sei lá, deslancha. Mas, enfim, às vezes o nervosismo, né, primeiro jogo da temporada, ainda pega um pouco. Eu vou chamar o Edu mais uma vez, eu quero conversar sobre o Rony, mas já vou aproveitar e falar sobre mercado no geral, Edu, para a gente entender também a movimentação do Palmeiras, né? Porque começou muito forte, né, com o Paulinho, com o Facundo, etc., mas as coisas deram uma esfriada no Palmeiras. Tem alguma coisa que você pode atualizar a gente? Então, Mari, a gente viu na sonora que a gente acabou de destacar do Abel Ferreira que ele pede reforços, né? E cita saídas e ele quer a reposição destas saídas. O que a gente pode trabalhar em cima de duas negociações que estão assim, digamos, são as principais neste momento. O Vitor Reis indo para o Manchester City, ele já não treinou na terça-feira, véspera da estreia, já foi liberado para fazer exames médicos na Inglaterra. O Palmeiras vai arrecadar algo em torno de 35 milhões de euros, é uma baita venda se tratando de um zagueiro, é quase que irrecusável, não tem como você falar não para uma proposta dessa. Para um zagueiro, principalmente. E tem a situação do Andréas Pereira. A Leila, ontem no gramado, conversou com alguns jornalistas e até não descartou a hipótese de aguardar mais um pouco para essa definição do Andréas Pereira com o Fulham. O que ela disse? O mercado na Inglaterra fecha 13 de fevereiro, a gente às vezes tem pressa para trazer o jogador, mas nós temos que ir no ritmo, na velocidade também das outras partes, no caso o Fulham e do próprio Andréas Pereira, que já declarou que gostaria de vir jogar no Palmeiras. A proposta segue na mesa, 20 milhões de euros e mais uma bonificação que pode transformar esse negócio em até quase 25 milhões de euros. O atleta já demonstrou interesse, o Palmeiras claramente quer o jogador e agora depende muito do jogo do Fulham, né? Ele pode assinar um pré-contrato, pode ficar até a metade do ano, o término da temporada inglesa lá e não vir agora, mas a vontade do Abel e principalmente da Leila é de ter esse jogador. Então são as duas negociações que estão assim mais latentes neste momento. A oficialização da venda do Vitor Reis e a entrada dessa bolada nos cofres do Palmeiras e o gasto de uma bolada também para trazer o Andréas Pereira do futebol inglês da Premier League. Edu, beijo para você. Vamos ouvir então o Abel falando. A gente ouviu um trechinho, né, do Abel Ferreira falando, mas agora mais completo, falando exatamente sobre todas essas situações e onde ele vê que o Palmeiras precisa de reforços também. Faltam jogadores, faltam no mínimo 3. Saiu Lázaro, saiu Dudu, saiu o Menino, saiu Vitor Reis. O Rony pode ficar, pode sair. Se nós começarmos pelo Vitor Reis,
Era um jogador que eu não queria vender, que eu disse à pessoa que me ligou, eu vendo-te esse jogador, mas só depois do Mundial. E ele disse, não, vou comprá-lo agora. Portanto, temos que ir buscar um jogador para essa posição, não há como fugir. Percebe que com a saída do Menino temos que ir buscar um volante. Saiu o Dudu, entrou o Paulinho, mas não nos podemos esquecer que o Paulinho só vai estar pronto a começar a competir no final de abril. O Facundo, como tu disseste muito bem, foi uma oportunidade que nós encontramos, nós clube, nós Lela, nós Barros, para poder contratar um jogador com números. Mas faltam ainda algumas opções, mas a minha função aqui dentro sempre é arranjar soluções. Bom, ele fala, eu acho que assim, em termos de necessidade do Vitor é real, né? Assim, ele até queria segurar, ele comenta, né? E ele até brinca que eu acho que eu falei demais, né? Falei muito sobre o Vitor, acabou vendendo também o peixe do jogador. Então, vocês concordam ali com a avaliação dele, buscar mais um zagueiro e ainda reforçar a equipe? Sim, um zagueiro e um meia. Um zagueiro, pode ser ele um volante mesmo. Uhum. Mas acho que sim. Acho que precisa alguém que consiga fazer diferentes funções, né? No meio campo. Uhum. Um cara que consiga fazer tanto 8 contra 10, por exemplo. Que é o Andrés. A 10, sendo muito sincero ali, vendo com o Maurício e o Veiga fazendo ali a função de 10, não vejo tanta assim, ânsia, tanta correria, mas eu acho ali mais um volante, um segundo volante, acho que seria bom. Acho que esse ano é um ano para o Giai, né? Também, para jogar mais. Né? Que também é muito novo, né, Marra? Muito novo. É um jogador muito promissor da base de São Lourenço, que cresceu. Era preparado para o mercado, só que talvez ele não tivesse preparado para aquele momento, né? Da venda. Sair de casa, sair da forma que foi e tal, e chegar num clube como Palmeiras, disputando todos os títulos. O São Lourenço é um clube grande, mas disputando todos os títulos como disputa o Palmeiras, e tendo que jogar sem o Mike, sem o Marcos Rocha, vai lá e joga. Ele não floresceu ainda. Uhum. Então, acho que eu espero, porque se não der também, assim, o Palmeiras vai acabar contratando outro lateral. Uhum. Por mais que ontem a gente tenha falado aqui das assistências dos dois laterais, mas eles não são, assim, o tempo vai passando, né? Eles já são mais experientes. Já. A afirmação do Vanderlan também. Sim. É uma expectativa que eu tenho para esse ano de 2025, do lado esquerdo, porque ali a questão do Piquerez está voltando agora, aí o Caio Paulista ali improvisado, hora lateral, hora ponta, tudo. O Vanderlan é um jogador que eu tenho expectativa na lateral esquerda, e tem também a questão do centroavante, né? Uhum. Tem a questão do centroavante do time do Palmeiras, porque teve toda essa questão no final do ano passado, do Flaco Lopes, o Rony, aí ele mesmo já falou que o Rony pode ficar. Então, e ele fala do Paulinho... Como Dudu, né? Como o Dudu, aberto pela esquerda, o próprio... O Facundo Torres também vai jogar aberto. Jogando de lado. É de lado também. Então fica a questão também do centroavante. Então seria um zagueiro, um segundo volante e um centroavante. E a situação do Rony? Porque ontem, quando estourou ali, a gente, sem ainda a escalação do Palmeiras, a informação de que o Rony não estava no time. Só que vários jogadores também foram poupados. O próprio Veiga, né? O próprio Gustavo Gomes. Normal, montando grupos de preparação, como o próprio Abel falou. E ele conta com um jogador. Mas claramente, assim, a gente não é besta, a gente não é bobo, o mundo do futebol. A gente também, às vezes, é verdade. A gente não é sempre besta, vez ou outra. Sim. Na maioria das vezes. Tô tentando me corrigir. Mas quando a Leila vai para a entrevista, aquela, fatídica, que ela fala sobre o Rony, ela não ia expor tanto um jogador se não tivesse uma relação de rusga ali já nos bastidores. Seja com empresários, seja com o jogador, seja com A, com B, com o que for. E aí fica... O Abel parece que sempre gostou muito do Rony, sempre contou muito com o Rony. O Rony é muito grato ao Abel. Como que administra isso? Se não sair, descarta o Rony não tem salvação, como que você faz isso agora quando tem claramente uma questão de diretoria, jogador e torcida? O Rony perdeu espaço, em algum momento perdeu posição, perdeu espaço. A gente tem que relembrar de feitos dele. E isso não é o normal, porque ele é o maior artilheiro do Palmeiras, inclusive em Libertadores, mas a gente tem que relembrar isso. Talvez o Rony seja um caso de avaliação, eu não tenho essa informação, tá, gente? Estou aqui divagando. Talvez seja um caso de avaliação de comissão técnica, de
esse é um jogador que chegou no topo. Esse é um jogador que chegou no limite. Talvez ele não vá conseguir dar outros passos técnicos. Físicos é possível, apesar dele ser um leão fisicamente, né? Então, talvez a gente precise de um pouco mais. E aí eu acho muito honesto da direção, e talvez até do jogador, a gente busca um outro caminho. Porque em outro clube você pode crescer para um nível que aqui você não cresce mais, que você chegou no seu limite. Eu acho justo isso. Isso é comum, inclusive, no futebol. Só que ele é um jogador hoje caro. É um jogador que na temporada passada foi convocado para a seleção. Na anterior, né? Na outra. Foi convocado para a seleção. 23. Então, ele é um jogador mais caro. Só que eu acho que o Rony não vai querer ficar sem jogar. Então, de certa forma, ele também vai acelerar um processo para jogar. E para você? É por aí também? O Rony é caro. Pro mercado brasileiro, o Rony Bruno é explicou caro. aquela vez a questão do salário, né, Jair? Sim. Não, e a gente não está tirando o mérito da remuneração do Rony. Ele fez por merecer e, na ocasião, ele era um cara muito importante para o Palmeiras e, por isso, aumento salarial para ele ficar no Palmeiras. Só que foi o que o Marra falou, perdeu espaço no time titular, perdeu ali com o próprio Abel, mesmo sendo importante para o esquema de jogo que o Abel gosta de praticar, de marcação alta, e também a torcida. Com parte da torcida, teve a paciência também da parte da torcida com o Rony. Então, sim, tem essa questão dele não ser mais titular absoluto lá, mas resta saber quem vai pagar o que ele ganha no Palmeiras. Que bate ali 1 milhão. Para sair, no caso, né? Exato. Mas foi o que o Abel já falou também ali. Ah. Se ele ficar, ele vai ser utilizado. Tem que ser utilizado. Exatamente. Certíssimo. Fala, galera, é isso aí, rapaziada, vitória importantíssima do Verdão, né? Imprensa rendida ao Palmeiras, já começou o Campeonato Paulista com tudo, vencendo aí o seu primeiro jogo com uma certa tranquilidade, time misto, né? E mesmo assim o Palmeiras conseguiu uma vitória bem tranquila. O próximo jogo do Verdão é contra o Noroeste, depois Palmeiras enfrenta o Santos. Verdão ainda está no mercado, né? Ainda pretende reforçar ainda mais o seu time, até porque sente que há uma necessidade, muito por tudo que aconteceu no ano passado. O Palmeiras não conseguiu vencer os times do G4 e nessa acabou sendo eliminado aí por 2 cariocas, né? O Botafogo no Brasileirão, né? Teve uma final de Brasileirão. O Botafogo ganhou do Palmeiras nessa final do Brasileirão na casa do Palmeiras e foi eliminado também na Libertadores. Então, o time que castigou o Palmeiras nesse ano passado, esse time se chama Botafogo. E o Flamengo também eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil e acabou também sendo campeão, né? Vamos ver se o Palmeiras consegue montar uma equipe mais consistente para essa temporada. E, na minha visão, tem que montar um time para as Copas, né? E um time para disputar o Campeonato Brasileiro. Se tentar abraçar tudo novamente, na minha opinião, corre sérios riscos aí de ficar ou com um título ou com nenhum mais uma vez, né? Porque ano passado, o Palmeiras, ele tentou abraçar tudo e acabou ficando sem nada. Em 2023, né? O Palmeiras só foi campeão brasileiro, não só, né? Também teve mérito, mas ele foi campeão brasileiro muito pela entregada do Botafogo, porque tentou abraçar tudo novamente, o time acabou se desgastando, e aí quando ele caiu nas Copas, que ele conseguiu desempenhar um bom futebol no Campeonato Brasileiro. Então tem sido sempre assim, né? Ele cai nas Copas e consegue voltar com mais força para o Campeonato Brasileiro.